O Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite. Hoje é 12 de agosto de 2024 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análise de mercado. Senhoras e senhores, como tradicionalmente, sempre antes de um grande espetáculo, de um grande anúncio, esta expressão, ela na língua portuguesa é muito comum. Senhoras e senhores, a título de chamar a atenção, hoje a entrevista que vamos levar ao ar, logicamente estou sozinho no estúdio, ela não é uma entrevista ao vivo, mas traz um conteúdo riquíssimo que eu não tenho o menor receio em chamar de show. Eu tive na semana passada participando de um grande evento de leite, o qual fiz propaganda aqui no microfone do nosso Conversa com Leite, que é a AgroLeite, grande evento da cooperativa Castrolanda, na cidade, no município de Castro, no estado do Paraná, talvez a maior feira de leite do Brasil, não querendo aqui desmerecer a nenhuma das demais, mas nesta oportunidade eu tive conversando com algumas pessoas e ao longo deste mês de agosto vou trazer entrevistas muitíssimo interessantes lá realizadas. E no dia de hoje trata-se de um assunto técnico muito pouco falado, muito pouco estudado e que precisa, tanto por produtores quanto para os técnicos da cadeia, ser conduzido com um pouco mais de profundidade. Trata-se do conhecimento máquina-fisiologia de lactação.
a lactogênese contrastada com a realidade tecnológica das ordenhas, dentro de conceitos muitíssimo interessantes que o meu amigo Ciro Siqueira teve a grata disponibilidade em compartilhar comigo na entrevista que ele me concedeu na semana passada e que eu tenho a maior satisfação em poder apresentar para todos vocês hoje, dada a riqueza de conhecimento nela contida. Espero que todos apreciem da mesma forma que eu apreciei conversar com meu amigo Ciro Siqueira no Conversa com Leite. E o Conversa com Leite hoje, como em tantas outras entrevistas, vai aprender. E eu estou com um grande professor, que é técnico de campo há muito tempo, já atuou em diversas frentes na bovinocultura leiteira e que hoje nos honra com a possibilidade de poder estar respondendo algumas perguntas e com certeza ensinando. Eu estou com o Ciro Siqueira. Ciro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Muito bem. Ciro, conta um pouco da tua história, da tua trajetória no leite para o nosso público do Conversa com Leite. Meu nome é Ciro Siqueira, então trabalho no IPRA atualmente, sou formado desde 2002 em técnico em zootecnia. Basicamente todo esse período trabalhando com leite, com a questão do fomento, e realmente nos últimos 12 anos me dedicando exclusivamente à qualidade de leite. E a gente foi aprendendo um pouco no dia a dia de trabalho, aí, junto com consultores da Europa, principalmente, que eu acho que vem um passo à frente na questão de qualidade de leite. E a gente vai hoje falar um pouco sobre esse tema, né, que é tão desafiador hoje dentro da cadeia e os motivos que eu acho que porque ele se tornou tão desafiador para nós. Né? Muito bem. Faz um tempo já, até digo para os amigos do Conversa com Leite, que a gente estava se organizando para conseguir conversar com o Ciro. E o Ciro eu conheci por indicação dos nossos amigos da Granja Orsolim, aí em Palmitos, Santa Catarina, né? Isso aí. O meu amigo Jonathan um dia me disse, Juliandro, você precisa conhecer o Ciro, porque este cara entende como poucos de ordenha. Ele até usou uma expressão que eu achei bastante interessante, uma expressão técnica, que chama-se ordenhabilidade. E que poucas pessoas às vezes se dão conta dessa ciência. O que vem a ser a ordenhabilidade? É a rotina precisa para as coisas andarem bem? É isso aí, Ciro? Esse é o caminho, né? Mas segundo o Fernando Garcia do México, né, ordenhabilidade é extrair todo o leite da vaca, né, no menor tempo possível, de maneira uniforme e agradável. E claro que para mim conseguir isso, eu acho que o primeiro tema, sem dúvida nenhuma, é o equipamento de ordenha bem ajustado, bem regulado e dimensionado para a produção do rebanho. Depois é ordenhar vacas calmas e bem estimuladas, né, que vem toda a parte de rotina. Então a gente já entende que para mim conseguir a ordenhabilidade, o primeiro ponto é o equipamento de ordenha. E depois realmente é o manejo em si. Então a gente sempre fala que dentro do manejo de ordenha a gente precisa respeitar o tempo, né, de estimulação para mim conseguir colher esse leite, né, de forma correta, né, conseguir aproveitar tanto a descida do leite alveolar com a descida do leite cisternal. Então esse é o objetivo hoje quando a gente fala do tema ordenhabilidade, a gente conseguir agregar isso e com isso diminuir o tempo de contato da máquina com a vaca, onde a gente também diminui o risco tanto na mastite clínica quanto na mastite subclínica. Muito bem. O leite alveolar é aquele leite que está armazenado durante o intervalo entre as ordenhas lá no tecido que produz leite. E o leite cisternal é aquele que já saiu e precisa ir embora, é isso? Isso, que já está pronto. Então, o leite cisternal, eu sempre falo que é um leite, a vaca trabalha com alguns estímulos, então o primeiro estímulo muitas vezes é a condução dela para a sala de ordenha, é o movimento, o próprio barulho da ordenhadeira, isso já gera um relaxamento muscular, e esse leite alveolar, esse leite cisternal é aquele leite que está pronto lá, que está na cisterna do ubre. Já está no caninho final. Se eu colocar a ordenhadeira, ela vai ordenhar. Porém, esse leite representa de 10% a 15%. Né? O que a gente tem que buscar é o leite que está
alveolar, que é um leite que representa entre 70% e 80% desse leite, e eu preciso daí de trabalhar a questão mais do estímulo do toque. Né? Então, Muito bem. Por mais que aquele ubre todo bonito, lá no instantes antes da ordenha, esteja lá dando a impressão que ele vai explodir, aquele balão todo, vamos dizer assim, que encanta os olhos de quem vai ordenhar e de qualquer um, somente 10 a 15% daquele leite já está pronto para sair. O restante é a estimulação que vai... É a estimulação que vai fazer com que esse leite desça, então isso tem todo um porquê também, né? O bovinos em si, ele tem essa característica de ter esse 70, 80% de leite alveolar, e acontece através do toque, né? Então, a partir que tocou no teto da vaca, a gente fala que ela, de 20 a 30 segundos, começa a liberar a ocitocina na corrente sanguínea, e depois essa ocitocina vai levar mais 30 segundos a 1 minuto para a gente realmente começar a descida do leite. E a ideia é a gente conseguir sincronizar, né? Ou seja, deixar de maneira uniforme essa descida do leite alveolar antes que acabe o leite cisternal, para a gente não ter alteração de vácuo na ponta do teto. Entendi. Isso já se conta esses 20 a 30 segundos no momento que o manejador toca para fazer o pré-dip. Toca para fazer o pré-dip. Então a gente fala, o ideal a gente fala hoje, os estudos falam entre 1 minuto e 1 minuto e meio que eu toquei no teto da vaca, eu deveria estar colocando o conjunto para ordenhar. Uhum. Muito bem. O que é que pode ser responsável por você ordenhar o leite cisternal e ainda não ter o leite alveolar uniforme pronto? Justamente, quais são os problemas que podem acontecer? Ou eu antecipar esse tempo muito antes de 1 minuto, ou deixar esse tempo se elevar a 1 minuto, a 2 minutos. Então, se a pessoa quiser fazer rapidinho, também não é o caminho. Não é o caminho. E também demorar demais também não é o caminho. E a gente nota isso muito hoje, principalmente na questão de ordenha robótica, porque às vezes o pessoal tem aquela ansiedade de aumentar o tempo, melhorar o tempo de preparo, preparar mais rápido, pensando que vai agilizar o sistema de ordenha. E a gente vê hoje, quando a gente dá esse tempo para a vaca, ela responde em fluxo muito melhor. Então a gente vinha acho que o sul do Brasil em si, a gente trabalha em Santa Catarina, então não conseguíamos ter todas as ordenhas informatizadas, onde a gente poderia estar medindo o percentual do leite nos primeiros 2 minutos, o fluxo de leite. A gente trabalhava muito com o resultado final, que era diminuir o tempo de ordenha, né? Mas hoje a gente vê que quando se trabalha isso numa fazenda com ordenha robótica, a gente consegue ver a melhora no fluxo de leite, principalmente. Quanto mais a gente dedica tempo a preparo da vaca, né, dentro desse tempo aí, a gente vê que ela responde melhor em fluxo, e muitas vezes a gente pensa, né, que a ordenha é o momento da colheita, e eu sempre falo, a ordenha é o momento de colher e plantar, porque a vaca produz 3 hormônios muito importantes na hora da ordenha. Então o primeiro é a ocitocina, para ela liberar o leite. O segundo é o GNRH, então está relacionado à reprodução, e o mais importante deles para mim, que é a prolactina, que é o hormônio que vai definir quanto aquele alvéolo vai definir na próxima ordenha. Então, muitas vezes o produtor pergunta para mim o que é a prolactina. É uma maneira bem fácil de explicar para o produtor. Quando vai alguém estranho na sala de ordenha, que essa vaca produz adrenalina ou que ela sentiu dor, ela corta a produção desse hormônio. Então, na próxima ordenha, essa vaca dá menos leite. Então, a prolactina é produzida durante o momento da ordenha, quando essa vaca está sendo ordenhada. A prolactina que está produzida, sendo produzida no momento da ordenha, vai definir quanto leite nós teremos na ordenha seguinte. Na ordenha seguinte. Então, a gente não dá para falar a ordenha é o momento da colheita, não. É o momento de colher e de plantar para a próxima ordenha. Eventos estressores ali vão reduzir a prolactina. E aí, a gente sabe que, vamos pensar que nós temos no manejo ideal da fazenda, uma boa rotina de preparação, essa vaca não vai estar com leite cisternal sincronizado com leite alveolar. Quais são os fatores que levam essa vaca a sentir dor? A gente fala que tem dois extremos, né? Eu não quero ter um vácuo acima de 42 kPa na ponta do teto, porque 42 kPa é a pressão que o alvéolo faz para nos entregar o leite na cisterna. Então, se esse vácuo está acima disso, essa vaca vai sentir dor, e a tendência dela é segurar o leite, e não abaixo de 32 kPa. Por quê? Porque aumenta o risco do refluxo. Então, o que é o refluxo? O refluxo primeira coisa, o leite está saindo a 70, 80 km por hora, e quando eu tenho esse refluxo, ele volta numa velocidade maior para dentro da glândula mamária e já causa dor.
né? Então essa vaca, a tendência dela já é sentir dor, que é quando os animais estão inquietos no começo da ordenha. Mas o maior desafio para nós hoje na mastite é que a bactéria ela precisa se multiplicar, colonizar e se multiplicar porque ela não caminha, mas ela nada muito bem. Então, nesse refluxo, eu posso estar pegando uma teteira que está lá, uma bactéria que está lá na mangueira do leite, ou no coletor, ou na própria teteira, e está retornando para dentro da glândula mamária. Então, principalmente nas mastites contagiosas, hoje, eu acredito que a máquina é uma das principais responsáveis hoje pela essa transmissão de vaca a vaca. Muitíssimo interessante. Puxa vida. Hoje, os equipamentos de ordenha, vamos pensar em adoção de tecnologia. Sei que o amigo tem mais aí de 2 décadas de experiência a campo. Você enxerga que as máquinas de 20 anos atrás com as máquinas de hoje, que são mais eletrônicas, mais teoricamente, são modernas, obviamente, existe uma evolução tecnológica. Ainda assim, existem muitos problemas acontecendo do ponto de vista de máquina desregulada, de problemas relacionados a equipamento? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa fazer uma reeducação na cadeia do leite com relação ao equipamento de ordenha. A gente tem vários desafios, mas eu vou citar talvez os principais hoje que a gente tem que olhar em qualquer equipamento de ordenha. Bom, eu preciso ter em qualquer equipamento, primeira coisa, capacidade de bomba de vácuo. Então essa capacidade de bomba de vácuo vai depender do número de conjuntos, da estrutura, mas um teste fácil para o produtor fazer na fazenda, ele deveria abrir na hora da ordenha, né, que estivesse ordenhando as vacas. Ele deveria abrir um dos conjuntos, deixar entrar ar, e essa queda de vácuo não poderia ser superior a 2 kPa. Se for superior a 10 kPa, alguma coisa já está errada nesse equipamento. Quer dizer, eu precisaria ou revisar a capacidade da minha bomba, ou revisar a capacidade do meu regulador, se esse regulador está ou não respondendo, que às vezes pode ser por sujidade, às vezes pode ser por posicionamento do regulador, que para nós hoje é o básico. E claro, depois dimensionamento do cano de leite, pulsação, tudo isso vai influenciar teteira, mangueira, qualidade de teteira, qualidade de mangueira, que às vezes a gente acha, eu estou comprando uma mangueira, tá tudo ok, não, mas tem hoje um desafio muito grande. E por que essas máquinas hoje, e quando a gente fala muito, mesmo as mais modernas, a gente às vezes encontra desafio? Porque a mudança ela foi muito radical, talvez nos últimos anos, porque a gente se falava lá, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, num fluxo de leite aí, para a gente entender se esse equipamento estava bem regulado, em 50% do volume do leite em 2 minutos. E aí, nesse meio termo, se a gente for fazer uma retrospectiva, talvez 8 anos, né, o genoma chegou com muita força. Né? O genoma chegou e o genoma ele padronizou a genética muito. Então, ele trouxe essa padronização muito rápida. E essa padronização da genética, ou seja, ele encostou o touro, o melhor touro com o pior touro, ele aproximou essa genética. E isso fez com que essas vacas padronizassem quarto mamário e produzissem mais leite em menos tempo. Então esse número hoje está muito próximo a 60%, 62% do volume de leite nos primeiros 2 minutos. E é óbvio que eu preciso preparar o meu equipamento para isso. E isso é interessante porque é individual, não é um padrão. E eu acho que é isso que as empresas hoje têm que entender, que fornecem máquinas para os produtores. É que não existe um padrão. O padrão é o rebanho que vai definir. Então hoje o vácuo ele tem que ser definido individual para cada rebanho. Esse é o principal desafio, né? O produtor entender que o rebanho dele, o vácuo que está trabalhando na fazenda dele, não vai ser o mesmo vácuo que vai trabalhar na fazenda do vizinho. Não adianta ele copiar e colar, né? Como a gente pensa, é um padrão de instalação. Não, não existe um padrão. A máquina ela é uma matemática, o vácuo é uma biologia. Hoje eu preciso trabalhar essa questão de revisão dinâmica da máquina de ordenha, que é isso que a gente fala. Então, a gente trabalha muito hoje essa questão de revisão dinâmica, que não é eu ir lá e substituir o trabalho da revenda de equipamento, pelo contrário, a gente ir lá agregar a uma revisão feita junto com as vacas, e aí sim, nos primeiros 2 minutos, porque esses primeiros 2 minutos correndo bem, quer dizer, conseguindo manter o vácuo acima de 32 e abaixo de 42 nesses primeiros 2 minutos, eu consigo ter uma boa ordenhabilidade. Esse é o principal. Por isso que a gente fala que se busca hoje um fluxo médio nos primeiros 2 minutos entre 37 a 38 kPa, né, de vácuo, e a partir dali a gente começa a traçar esse caminho da ordenhabilidade. Meu amigo, a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, vacas de alta produção e que estão
concentrando mais seu volume nesses primeiros minutos, eu posso ter problemas no sentido de ajuste de vácuo. E é interessante falar, bom que tu falou esse tema de vacas de alta produção, que é uma coisa que a gente tem que entender. Eu tenho hoje no meu rebanho, eu tenho rebanhos de alta produção e eu tenho rebanhos de alto fluxo. Então esse número não está correlacionado. Eu posso ter um rebanho de alta produção com 40 litros de média com um fluxo X e eu posso ter um rebanho de 30 litros de média com um fluxo mais alto que esse rebanho de 40. Então tem que entender que o rebanho é feito vaca a vaca, né? Então o fluxo de leite está relacionado diretamente com a genética. Então, a gente sabe que isso vai ter uma variação, não é uma receita de bolo, mas por isso justamente essa revisão dinâmica. Não é porque essa vaca vai estar produzindo mais, que eu vou precisar, claro que está correlacionado um pouco, mas é muito fluxo a fluxo de rebanho. Por isso que a gente insiste tanto hoje nessa necessidade da gente estabelecer uma revisão dinâmica, pelo menos 2 vezes ao ano, e principalmente quando essa fazenda tiver qualquer surto de mastite, eu sempre falo que a primeira coisa que tem que olhar é o equipamento de ordenha. Então essa revisão dinâmica nos ajuda a antecipar os problemas. Então quando a gente fala em mastite, e esse talvez é uma dor que o produtor vai ter que aprender a lidar com essa dor, é que eu tenho que começar a prevenir as novas infecções. Não adianta tentar tratar as vacas que já estão com problema, porque o prejuízo a partir do momento que eu fui tratar essa vaca já aconteceu. Essa vaca não vai voltar a produzir a mesma coisa. Então, a prevenção das novas infecções, esse é o principal caminho que a gente tem. Muito bem. Uma medição de vácuo natural, normal, ela consegue fazer esse ajustamento? Ou eu preciso de algum equipamento, alguma equação matemática um pouco mais aprofundada? Porque eu penso que quem está nos ouvindo agora está com a pulga atrás da orelha, depois dessa informação, né? Não, hoje a maioria, a gente já foi mais difícil ter acesso à tecnologia de pulsógrafos. Hoje eu acho que está muito acessível no campo. A gente vê muitas fazendas, muitos técnicos trabalhando já de revendas, ou mesmo de alguns laticínios, o pessoal já despertou um pouco esse olhar, então já tem acesso, e basicamente uma medição que é muito simples, né? Se mede no coletor ou na teteira o vácuo nos primeiros 2 minutos, e a partir dali se estabelece um vácuo de trabalho com média no rebanho. Claro, eu não vou chegar lá e medir 1, 2 vacas e achar que eu estabeleci o vácuo de trabalho. Eu tenho que pegar um percentual de 10 a 15% dos animais e fazer essa média, e a partir dali eu defino o vácuo de trabalho da fazenda. Meu amigo, esse índice esperado de progênie, enfim, esse ponto que é tão importante, que tem, conforme tua informação aí, informação científica, obviamente, não tua, sobre o melhoramento genético, considerando esse tempo de ordenha, essa quantidade de leite cada vez maior em menos tempo. Você enxerga que isso é uma tendência ao longo do tempo? Os rebanhos ficaram com essa característica? Eu acho que já está acontecendo isso. A gente hoje, dentro do trabalho que eu faço no IPRA hoje, que é um trabalho que a gente aproxima muito dos laticínios para falar sobre esse tema, a gente consegue viajar por todo o Brasil. Então, principalmente, vamos pegar os estados, os 3 estados do Sul e Minas Gerais. E em Minas eu estou com muito gado, fazendas que eu vou lá, que são gados cruzados, girolando, e mesmo nesse gado a gente consegue observar de fato esse aumento no fluxo de leite. Então, estava numa fazenda girolando, sei lá, uns 40 dias atrás, que a gente já tinha 61% do fluxo de leite nos primeiros 2 minutos. Então, isso é intrigante e é intenso para nós. E com relação à tua pergunta, que se vai ou não seguir, sim, vai seguir. Por quê? Porque a nossa genética ela é baseada numa genética americana e canadense, e principalmente o Canadá, ele tem uma tendência muito grande por falta de mão de obra, a aderência do robô, assim como nós aqui no sul do Brasil, que já tem fazendas que estão aderindo. E é óbvio que quando eu tenho um animal de alto fluxo no robô, a conta é muito simples, né? Eu consigo botar mais vacas para o robô, e aí eu consigo diluir um custo financeiramente. Então há uma tendência desse caminho aí ainda só ao melhorar ainda mais, né? Cada vez o rebanho vai melhorando muito o fluxo de leite. Hoje eu trabalho numa fazenda com ordenha convencional. Claro que eu não vou falar são todos animais, mas dentro desses 10 a 15% que a gente faz de medição,
A gente vai também anotando os tempos de ordenha, e eu sempre falo, uma fazenda que está com 330 vacas na ordenha, 340, e hoje a gente está com um tempo médio de contato da máquina com a vaca em torno aí de 4 minutos e 10, 4 minutos e 20. Quer dizer, já é isso muito bom, porque se eu vou traduzir isso com 1 minuto e meio aquele de preparação, mais o tempo de colocação do pós-dipping, a gente está falando aí num tempo médio de ordenha de 6:10, 6:20 minutos. E isso muito eficiente, é a deficiência. E isso a gente vê hoje muito nas fazendas de robô que estão com os melhores fluxos. Esse mais ou menos é o tempo de box de cada robô. Então, eu acho que esses números vêm batendo, e aí entra aquele negócio, eu preciso fazer esse trabalho, e aí, claro, quando eu estou falando numa fazenda convencional, eu chamo sempre atenção para o produtor que eu melhorei toda a genética, e muitas vezes a máquina está lá há 15 anos, ou ainda estou com o mesmo modelo de mangueira. E a gente, às vezes, acaba caindo, né, no que a gente fala assim, que a gente não consegue acompanhar o caminho do leite. Eu sempre falo, o caminho do leite é quando o leite saiu da vaca, passou pela teteira, vai pelo coletor, pela mangueira, até chegar na tubulação. Então, muitas vezes eu vejo fazendas se adequando a teteiras de alta performance ou um coletor de alta performance, e a gente segue usando uma mangueira, por exemplo, de 16 milímetros. Onde hoje a gente já tem rebanhos, né, com mangueira que já deveriam estar trabalhando com uma mangueira de 18 ou 19 milímetros. Então esse é um desafio que a gente tem, né? Então eu também tinha muita curiosidade sobre isso, né? Como que é lá fora, e aí principalmente a gente se basear nessa questão muito do sistema americano e canadense, que é da onde está vindo a base da nossa genética. A base da nossa genética. Então o meu estudo hoje em cima de conhecimento que a gente adquiriu em cima de robô foi com colegas que trabalham na Espanha, né, na região da Espanha, com robô, e a gente consegue perceber hoje que o nosso fluxo de leite aqui é maior que o fluxo deles lá. Então, quer dizer, isso vai traduzir também numa ordenha convencional. Eu estou falando um pouco de robô hoje porque o robô ele traduz para nós essa informação de forma mais clara, né? Que melhora o fluxo, tem toda essa tecnologia dentro do equipamento para definir, mas entenda que tudo isso que eu estou falando hoje sobre ordenhabilidade vale para quem está ordenhando no robô, mas também vale para aquele produtor que está ordenhando lá suas 15, 20 vacas numa máquina balde ao pé. A ordenhabilidade vale para qualquer sistema de ordenha. Muito bem, e agora vamos para o final desse processo, pensando nos últimos segundos, últimos instantes, onde o equipamento de ordenha está no ubre. Quando se fala de extrator automático, eletrônico, isso é muito simples. O fluxo diminui até uma regulagem que você determina e a máquina faz o serviço para você. E o que é que você orienta do ponto de vista de quem ainda não tem essa tecnologia, que são muitos produtores, né, para que sejam eficientes e evitem problemas, quando o assunto é o momento de eu tirar os insufladores, de tirar a teteira do animal? A gente fala que quando esses 2 minutos ocorre de forma boa, a gente sabe que essa queda de produção vai ser brusca. Então, normalmente, quando faz o fio do leite, que a gente fala, é o momento realmente de extrair o conjunto, de tirar o conjunto, né, do ordenador, de tirar o conjunto. Mas eu falo assim para ti que realmente a tua pergunta, eu acho que ela foi muito assertiva, porque a gente tem um grande desafio no Brasil que se confunde muitas vezes fluxo de extração com leite residual. Então, o que é o leite residual? O leite residual é o que vai ficar no ubre da vaca. E esse volume, depois que eu tirei o conjunto, tanto numa ordenha manual quanto com extração, ele fica entre 150 a 180 ml. Então, extrair o conjunto, eu vou lá com um copo medidor, tiro o que sobra em cada um dos tetos e, no total, esse número pode chegar a 150 a 180 ml. E aí a gente vê que há uma confusão muito grande nessa questão, porque muitas vezes o pessoal acaba definindo esse número dos 150, 180 ml como padrão para a extração funcionar. E a extração ela não funciona assim. A extração é quanto leite não passou em 1 minuto, a vaca dá o comando para extrair. Então a gente fala hoje normalmente com 2 ordenhas, não passou entre 400 a 500 ml em 1 minuto, o equipamento vai dar o comando para extrair. 3 ordenhas, esse número já está indo hoje de 700 a 1 litro e 200 a 1 litro e 300.
o que é o normal hoje, infelizmente, da gente pegar nas máquinas com extração no Brasil? Um fluxo de extração entre 200 a 250 ml. Então, quer dizer, eu estou gerando uma sobreordenha, só aquelas vacas duras que não estão sendo sobreordenha. Então, é uma questão que é muito também, que é uma evolução que precisa ter tecnicamente, que a gente precisa conversar, porque realmente eu tenho uma ferramenta e ela está sendo muitas vezes mal utilizada, que é a extração na fazenda. E muitas vezes, quando a gente questiona o técnico da ordenha, a pessoa que fez esse ajuste, ele sempre vai relatar para nós, não, mas o produtor falou que estava sobrando muito leite. Não, mas a definição do equipamento da ordenha hoje, ela é nossa, né? Eu não posso jogar essa carga nas costas do produtor, que ele vai definir o fluxo de extração. Seria uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Então hoje eu acho que falta um pouco desse comprometimento também de forma geral, né, com essa parte da máquina de ordenha em relação ao desafio, né? Então as empresas elas têm que levar mais informação para o produtor, a gente precisa entender o desafio do equipamento de ordenha. Eu sinceramente eu acho que a gente não vai evoluir em qualidade de leite no Brasil se a gente não olhar para a máquina de ordenha. Né? E você sabe que aí para uma empresa que não trabalha com máquina de ordenha, quer dizer, a gente trabalha com vacinas, e eu queria que eu chegasse numa fazenda para implantar um programa de vacinação, um calendário sanitário, e que a máquina tivesse tudo ok, mas essa não é a nossa realidade. Então por isso que a gente acabou mergulhando nesse mundo, e a gente hoje, a equipe do IPRA hoje, ela está preparada muitas vezes para estar auxiliando o produtor nisso. É óbvio que a gente não faz conserto do equipamento, a gente vai apontar onde possa estar os possíveis problemas, né? E eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse tema. O produtor precisa entender o desafio da mastite hoje dentro do rebanho, né? E que está relacionado com máquina de ordenha, muito relacionado com máquina de ordenha. E não são coisas simples de se resolver. Você tem que conhecer diversos aspectos da máquina, da regulagem do rebanho, para a coisa realmente andar. É isso aí, né? A gente precisa entender. Multidisciplinar. E é vaca a vaca. É rebanho a rebanho, não é uma receita de bolo. E eu acho que principalmente é isso, né? A gente entender que a máquina ela é um equipamento, que é uma matemática, e a vaca é uma biologia. Fica muito mais fácil, né? Eu adaptar a matemática à biologia e não ao contrário. Que é o que a gente vê hoje, né? O Rafael Ortega sempre fala essa frase, né? Que a gente precisa adaptar, né, a matemática à biologia e não ao contrário. E hoje é isso que eu penso. Porque uma vaca em sofrimento de ordenha, em estresse de ordenha, primeiro que muitas vezes ela pode produzir uma própria CCS alta por estresse de ordenha. Isso acontece de forma mais regular, mais no dia a dia nosso do que a gente pensa. Depois, ela está muito relacionada com o bem-estar. Né? Então a gente vê hoje, e aí vamos traduzir de novo, né? Não é que a gente fala que o robô é bom, é ruim, todas as tecnologias são usadas, mas a gente sabe que hoje a gente consegue visualizar muito numa fazenda de robô a importância que tem a ordenha. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou para uma ordenha robótica, eu saio de um comportamento de rebanho para um comportamento de grupo. E a ordenhabilidade, ela nos ajuda essa vaca a melhorar esse comportamento, a ela interagir mais com outro animal. A gente vê quando a gente melhora o sistema de ordenha robótica, a gente vê essa melhora no comportamento das vacas. Então a gente consegue realmente medir o impacto da máquina de ordenha hoje na produção de qualquer fazenda. Meu amigo, e aqui me surgiu um pensamento que não quero estar estendendo crítica, mas simplesmente um ponto a chamar a atenção dos técnicos e produtores que nos ouvem agora, que o quanto precisa estudar, o quanto tem de ciência por trás de um equipamento, né? E muitas vezes as pessoas elas fazem um curso mecânico, não, a bomba de vácuo funciona assim, eu vou ter um processo de instalação é assim e eu faço as suas manutenções e reparos dessa forma. E muitas vezes a gente acaba, quanto profissionais dessa área, fazendo isso só mecanicamente, imaginando que uma coisa sempre vai ser igual à outra. E quando você considera que existem tantas variáveis assim, eu entendo que o estudo, o reavaliar as coisas e principalmente trazer essas modernidades para a prática, oferecer essas opções de análise mais aprofundadas, é o que as empresas precisam fazer, sobretudo as empresas de ordenha, para oferecer ao campo, né?
Eu sempre falo que é um desafio, né? Esse é o caminho, é uma reeducação, né? A gente sabe que muitas vezes você vai lá naquela fazenda lá que não tem o equipamento revisado, mas essa fazenda tem um trator e esse trator tá com as revisões em dia, está com a troca de óleo em dia. E muitas vezes a gente sabe que realmente faltou um pouco lá atrás dar essa importância. Então hoje é um processo que é uma reeducação dentro da função hoje que eu exerço no IPRA. A gente trabalha muito com essa parte relacionada diretamente com os laticínios. Então a gente começa a mostrar para os laticínios o desafio do equipamento, porque a gente sabe que vai ter que ser uma reeducação e que talvez a chave dessa mudança, dessa melhora da CCS, sem dúvida nenhuma, passa pelo equipamento de ordenha e passa por essa reeducação dos nossos produtores para dar essa importância ao equipamento de ordenha e claro que vem uma formação de máquina e é óbvio que no primeiro momento esse produtor vai ter um custo às vezes um pouco maior, mas o ROI, o retorno sobre o investimento, ele vem, né? Porque são positivos. A gente sabe que a gente acertou o ponto numa fazenda quando a gente reduziu novas infecções. E aí se envolve muito com esse processo, por quê? Porque a melhor forma hoje de reduzir novas infecções é através do equipamento de ordenha bem ajustado e através do uso de vacinas. Então não é que está tudo interligado hoje dentro do processo, dentro da atividade de leite, né? É uma atividade 360, né? Sem dúvida nenhuma, é muita coisa envolvida. E o futuro? Como é que você imagina os próximos 10 anos neste aspecto de evolução quanto à ordenhabilidade e redução de CCS? O que vai acontecer? Eu acredito que a gente ainda vai sofrer ainda por 2, 3, 4 anos ainda nesse desafio de célula somática. A gente sabe e a gente tem experiência hoje com algumas indústrias que já estão num patamar muito próximo à Europa. A gente sabe que todo esse processo ele começa por um pagamento por quadra de leite. Eu acho que o bolso é a parte mais sensível de todo o processo, então a gente precisa impressionar, ter um pagamento por quadra de leite para justificar, mas eu vejo mudanças no sistema, principalmente pensando e adequando a esses fluxos de leite. Então, realmente eu vou precisar talvez sair de uma mangueira de 16 para uma mangueira de 18, de um cano de 50 para um cano de 60 ou de 73, então tudo isso vai ter que ser adequado, mas eu sempre falo, é um investimento. Eu acho que é um investimento porque, como a gente falou, né, o momento da ordenha é um momento de colher, mas também é um momento de plantar e de gerar expectativa para a próxima ordenha, né, e também para a questão de reprodução, né. Sem dúvida nenhuma. E a conversa com o leite de hoje não foi uma entrevista como normalmente a gente faz. Isso aqui foi uma aula. Eu tenho certeza que muita gente que nos ouviu saiu com respostas, mas principalmente com muitas e muitas dúvidas com relação a esse tema, e são as dúvidas e as perguntas que fazem a gente evoluir. Ciro, eu vou tomar liberdade de colocar teus contatos nas nossas páginas para que as pessoas que tenham dúvidas possam nos procurar e a gente vai te incomodar no bom sentido, pedindo mais informações e mais esclarecimentos, porque realmente esse tema precisa ser mais falado. Eu sempre falo, né, quando eu falo sobre esse tema, eu sempre falo que o meu grande objetivo quando a gente vai falar nesse tema numa palestra ou muitas vezes numa entrevista, eu sempre falo que não é ensinar, mas se eu conseguir despertar o interesse. Já cumpri uma boa missão, porque a partir que a gente tem o interesse, que a gente tem as dúvidas, a gente vai atrás e vai buscar resolver, né? Então, se a gente não sabe que o problema existe, a gente não vai buscar. E a gente ficou muito tempo no Brasil trabalhando em cima de... O leite hoje, a qualidade do leite passa por 4 pilares, né? Então, que é o ambiente, a rotina de ordenha, o equipamento de ordenha e a melhora da imunidade da vaca, né? Que é via nutrição, que é via vacinação. Então a gente vem trabalhando muito forte nesses 3 pilares, mas realmente a máquina de ordenha era um pilar que não estava sendo trabalhado, e a ideia nossa hoje falar sobre esse tema é justamente despertar esse interesse. Eu tenho certeza que se o objetivo foi despertar o interesse, ele foi atingido, né? A gente tem que estudar e aprender mais sobre isso. Deixe uma última mensagem para o nosso público do Conversa com Leite. Eu gostaria de agradecer. Eu sou um entusiasta da atividade. Eu acho que a atividade ela nos possibilita muitas coisas, ela possibilita vários modelos de processos de produção. Eu sempre falo que a atividade de leite
o concorrente do produtor de leite é ele mesmo, quer dizer, ano a ano ele tem que ser superado dentro da fazenda, ele tem que melhorar os índices dele. Então, eu acho que isso são ferramentas que a gente precisa para estar evoluindo, né? Então, eu sempre falo que a atividade de leite ela não depende do tamanho da fazenda para ser eficiente, é por animal, é por vaca, são centavos, e eu acho que o produtor ele tem que começar a olhar com mais carinho sobre todo esse aspecto, né? E buscar apoio. Eu acho que o produtor hoje ele tem que buscar apoio, porque diferente das outras atividades, que é um comparativo que eu sempre falo, né? Quando a gente vai falar vamos pensar aqui para nós aqui no sul do Brasil, de uma lavoura, de um lote de suínos, de um aviário, né? Eu sempre falo que normalmente com uma folha 4 eu consigo resumir um pouco desse manejo que eu preciso ter. E aí no leite a gente sabe que eu preciso... Vira um livro. Vira um livro, né? Eu preciso de várias gestões, e eu acho que a mensagem para o produtor a atividade ela é interessante, é uma atividade rentável, mas a gente precisa ter dados. A gente vai ter que começar a ter dados, porque muitas vezes eu chego numa fazenda para falar de mastite e eu não tenho dados. Eu não sei agente causador, eu não sei qual percentual, e isso dificulta muito o trabalho no dia a dia, né? Hoje a gente entende um pouco mais sobre isso. Muito bem. Só tenho a lhe agradecer teu tempo, teu conhecimento, ter aceitado o nosso convite, e Deus abençoe muito tua caminhada, e o Brasil leiteiro precisa de você. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Ciro, mais uma vez, agradeço e enalteço a tua participação. Quantas informações importantes que eu tenho certeza que os nossos amigos, todos os ouvintes do Conversa com Leite vão aplicar, vão estudar, vão procurar ao longo do tempo se aprofundar. Mais uma vez, lhe agradeço muito. E a todos os nossos ouvintes, todo o grande público do Conversa com Leite, divulguem estas informações. Curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais e façam chegar ao maior número possível de produtores e técnicos o conteúdo não somente do episódio de hoje, mas como também já dos 90 episódios pregressos que o nosso programa pôde levar a toda a cadeia leiteira. E eu dizia no início deste programa com bastante entusiasmo que o episódio de hoje merecia a introdução com senhoras e senhores dignas de um show. Eu quero que vocês possam curtir, possam aprender e possam, sobretudo, se emocionar com a entrevista da semana que vem. Esta entrevista rica em conteúdo histórico, rica em valorização do homem do campo em todos os sentidos, não só na produção de leite, mas também na produção agropecuária, no cuidado com os solos. Esta entrevista foi concedida para mim na semana passada na Fazenda Francana, município de Carambeí, aonde eu tive a honra de poder entrevistar um dos grandes baluartes da agropecuária brasileira e responsável, por que não assim dizer, por boa parte do sucesso, tanto na pecuária leiteira quanto na produção de grãos do nosso Brasil. Eu entrevistei Frank Dijkstra, que na semana que vem estará comigo no Conversa com Leite. Muito obrigado a todos que nos deram a honra da presença no dia de hoje, com o carinho da sua audiência e atenção. E Deus abençoe a todos. Na semana que vem cá estaremos para mais um episódio do Conversa com Leite. Um abraço a todos. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também iniciamos, nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás.
A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.